3 anos após o lançamento do último trabalho de estúdio, Tarde no Valkyria, de 2023, Ítalo retorna com mais um novo registro de inéditas, Catatal. Marcado pelo forte discurso político, o trabalho equilibra tensões sociais e questões existenciais em uma obra que amplia os horizontes do músico alagoano. Para mergulhar no processo de criação do álbum, eu recebo o artista em mais uma edição do Por Trás do Disco. Oi pessoal, sou o Kleber Fak e no programa de hoje eu recebo ele, Ítalo França, para conversar sobre o álbum Catatal. Ítalo, seja muito bem-vindo, é uma honra enorme ter você aqui com a gente. Obrigado, Kleber. Sempre quis participar desse programa, viu? Vou falar a verdade. É uma honra para mim. Chique. Cara, vamos lá, vamos começar pelo mais básico aqui pra mim, que é o nome, Catatal, que é um pássaro, é um personagem de animação, é uma expressão popular também em algumas partes do Brasil, mas o que esse nome representa pra você? Por que você escolheu batizar o disco novo com esse nome? Eu poderia falar que, e eu vou falar em algum momento, que o Catatal, ele se refere muito, eu acho que o que faz ele ser o nome do disco é o fato de Catatal também significar um volume de coisas, um calhamaço de coisas, geralmente de papel, né? Quando se fala em calhamaço, mas assim, um grande volume de várias coisas. E eu entendo que o disco que eu fiz, o Catatal, ele tem letras que são muito cheias de coisa, muito assunto e tal, e por isso que o Catatal. Essa é a superfície. Mas eu acho que a palavra Catatal, ela, além de ser engraçada, ela é sonora, ela tem 2 tas, né? É quase como uma palavra gaguejante, assim, Catatal. É uma palavra que ela não se compromete tanto com o seu significado, ou pelo menos com apenas um significado. E o que é mais interessante ainda é que ela pode significar uma coisa e o seu oposto na mesma palavra. Então, se fosse só o calhamaço, o volume de coisas, seria muito pouco. Eu gosto do Catatal porque ele significa... Aliás, ele não significa tanto uma coisa, significa muitas coisas. Uhum. E tem também a coisa de que, beleza, temos o volume, temos as letras que são realmente longas, os assuntos que estão ali em profusão, mas na foto da capa tem eu ali aos meus 10 anos, onde eu posso ser ali facilmente chamado de Catatalzinho também. Sim. Então, pode ser tudo. Perfeito. O Tarde do Valkyria, que é o seu disco de 2023, um dos meus favoritos daquele ano, por sinal, é um trabalho que tem uma atmosfera bem característica, quase bucólica ali em alguns pontos, contemplativa, e aqui você rompe quase que totalmente com isso no Catatal. Ele é um disco extremamente urbano em alguns pontos, principalmente na segunda metade do disco ali. Onde que você estava tentando chegar com esse disco? O que ele representa, assim? Teve algum norte, alguma coisa que falou assim, o disco vai ser sobre isso? Não, até porque ele foi Catatal depois, né? O Catatal chegou depois, já tinha praticamente 90% das músicas feitas, enfim. E, assim, eu falo 90 para não falar 100, porque teve vinhetas que eu compus depois, ideiazinhas, coisas que eu fiz depois. Mas o Catatal veio muito no final. Mas é engraçado você falar isso, porque quando eu estava pensando o meu próximo disco, que viria a ser chamado de Catatal, eu não estabelecia nenhum contraponto com Tarde no Valkyria, assim, e é até comum, assim, acho que para um autor pensar assim, vou fazer um disco que não quero chegar nos caminhos que eu já cheguei no anterior. Eu acho que isso estava tão dentro de mim já que eu nem pensava tanto nisso conscientemente. Assim. Mas é interessante você falar que o Tarde no Valkyria ele é bucólico. Eu acho que ele tem alguma coisa de algum bucolismo também. Também tem alguma coisa de urbano, mas talvez não seja o urbano que defina ele. Enquanto que o Catatal talvez seja um pouco mais urbano, sim. Eu não pensei no Tarde no Valkyria, assim, eu não quis romper com o Tarde no Valkyria, acho que isso foi uma mudança, foi uma ruptura, digamos assim, natural, mas o que eu queria, isso sim foi muito consciente, voluntário e tal, é escrever um disco que eu falasse muito sobre questões do trabalho, e questões do trabalho de uma maneira, assim, ampla e restrita. Então, assim, tem músicas como Na Semana do Jogo, que na minha cabeça aquilo ali fala sobre trabalho, de alguma forma.
porque tá ali falando de um cara que ele pega condução, é aquela coisa do brasileiro médio, que tem que pegar horas de condução para chegar no trabalho, e além de passar por todos os problemas que tem no trabalho e na vida, e com relações e tudo, ele ainda tem que encarar o seu time, que é uma merda, todo, com perdão da palavra. Para quem todo mundo já passou por isso, todo mundo que gosta de futebol já passou por isso, torcer por um time que ali o elenco naquele ano tá horrível e você só mais sofre do que é feliz. Um arremedo então, de time. Um arremedo de time, exatamente. Isso só para ficar num exemplo, mas tem uns que são até mais presentes no tema. Então, assim, para ser bem objetivo agora, eu acho que quando eu fiz o Catatal, eu queria trazer um tema que fosse pontual em algumas das canções. Não dá para falar tudo toda hora, mas que seria a questão do trabalho. Boa. Domênico Lancelotti, Marina Nemésio, Tori, Nairon Igor, Davi Fonseca, Thomas Harris, Tobra de Leone, Zé Ibarra. Esses são só alguns dos artistas que passam pelo disco, seja na parte instrumental ou dividido as vozes. Como que foi organizar tudo isso com o Paulo Novaes, que é coprodutor do disco? Como que funcionou essa seleção? Se foi natural, as pessoas foram chegando nesse catatal que você foi criando aí? Foi muito natural. Eu vou dizer, ainda tive que vetar participações. Caramba! Porque eu acho que nesse ponto São Paulo ajudou muito, assim, porque quando eu vim para cá, eu estive muito disposto a fazer amizade mesmo, assim, amizade não interesseira, porque também é muito comum a gente, essa palavra, né, networking, toda hora a gente quer fazer networking, nunca quer ser amigo de ninguém. Todos que participaram do disco são meus amigos, assim, tem algum grau de amizade comigo, alguns são mais, outros menos, mas todos amigos, eu tenho alguma história e alguma afinidade. E eu acho que foi muito natural mesmo, assim. Todos eu conheço pessoalmente, eu acho. Deixa eu pensar aqui se eu não conheço algum. Não, acho que eu conheço todos pessoalmente. Todos eu tive alguma troca, alguns eu já toquei junto. Então, assim, todos têm um grau de afinidade, então foi muito natural. Quando eu fui compondo as músicas, gradativamente eu ia pensando assim no processo de produção. Essa música aqui vai ser a Júlia Guedes, que vai tocar o piano. A música que eu fiz com o Davi tem que ser ele tocando, né? Então, foi mais natural ainda. Domênico era um cara que eu queria trabalhar com ele. Eu admiro ele há muitos anos e eu cheguei a tocar com ele uma vez com a Tori no Rio. Só toquei uma vez com ele. E aí me tornei amigo e, assim, no meu próximo trabalho eu queria chamar ele. Então, assim, eu que dei todas as ideias, todas as sugestões de participação, com exceção, acho que do Igor Pimenta, que é amigo do Paulinho. Esse é mais amigo do Paulinho do que meu, mas é muito amigo também. E ele foi uma indicação do Paulinho, mas todos foram, assim, uma vontade que eu tinha de trabalhar com essas pessoas, nem que fosse uma faixa, como alguns foram. E foi legal demais. Massa, massa demais. Queria falar sobre a imagem de capa aqui. A gente tem essa foto de arquivo, que você já falou que era você ali com 10 anos de idade, mas a gente tem essas palavras cruzadas que eu inicialmente pensei que fossem o nome das canções, mas tem outras palavras aleatórias ali, algumas formações. Queria que você contasse mais pra gente sobre essa imagem de capa, esse segredo, esse mistério que envolve essa construção ali. Cara, eu posso estar enganado, mas nenhuma palavra das que estão ali estão no... Não, nenhuma. Nenhuma, eu fiquei riscando uma por uma pra ver se tinha alguma coisa. Eu acho que não estão mesmo. Mas, assim, essa capa, ela demorou a chegar. Acho que eu fiquei uns 2 meses, porque foi eu, basicamente, que concepcionei a capa, que eu criei. E aí, eu não tava gostando de nada, basicamente. E me veio essa ideia, que é curioso essas coisas, né? Porque o palíndromo, acho que é palíndromo que você agrupa a mesma palavra de trás pra frente. Não é exatamente isso. Eu acho que isso aí é anagrama, né? Não, o anagrama é isso que você falou agora. O palíndromo é a mesma palavra ali das duas direções. Perfeito. Que é exatamente isso. Você formar outras palavras com letras pré-ordenadas ali, que no caso seriam as letras do meu nome, Ítalo França, Catatal. E todas aquelas palavras que estão ali por esse motivo. E assim, eu não tinha esse interesse. Eu tinha, na verdade, a primeira ideia era colocar as letras das músicas na capa, num fundo ali, e a capa seria aquela foto que a gente vê. Só que não funcionou, não ficou tão harmônico e eu fiquei desesperado, porque aí, meu Deus, a minha primeira ideia não funcionou, o que é que vai... E essa chegou muito espontânea, assim, eu fui procurar, aí é isso, olhando
referências de Pinterest, de outras coisas, de cartazes, de outras capas, que não sei o quê. E aí me veio um negócio que já estava na minha cabeça há um tempo, que é no disco do Chico Buarque, acho que é o Almanac, que ele tem Ah, aquela sim. letra das vitrines. Não sei se você tá ligado nesse negócio. Ele tem a letra Tá das abrindo aqui. vitrines estampada no encarte, e paralelo ali, no outro lado, tem as letras espelhadas. E aí, quando você espelha a letra, dá outra letra. Ah, Entendeu? Aí isso aí sempre me fascinou, mas eu não pensava em usar isso para nada meu. Não sei se você está vendo aí. tô vendo a capa aqui. Ah, entendi que dele divide bem no meio, né? Isso, exatamente. E eu não sei se você está na letra das vitrines, mas na letra das vitrines, quando ela é espelha e você vai ler com atenção, não é a letra espelhada de fato, são outras palavras, entendeu? É um truque de mestre que ele faz, é uma doideira. Tô abrindo aqui com a qualidade. Ah, entendi, entendi. É uma doideira. A ideia era ser mais ou menos essa pegada com as letras pra você queria. Isso, exatamente. Entendi. E aí, como já tava o negócio do catatal, do volume de coisa, eu falei, por que eu não posso colocar um catatal de palavras ali desconexas, que na minha cabeça acabou se tornando meio que um poema, porque é isso, né? As palavras são um pouco desconexas, mas tem alguma conexão, tem algum Sim, ritmo ali. Se você for ler, dá para ler como um poema. E tem algum sentido também, né? sim. Tipo, eu não vou colocar frontal luta do nada, assim, tem algum sentido. Mas ao mesmo tempo eu dou alguma margem para que não tenha sentido. Então foi isso, assim, eu namorava esse negócio do Chico, dos anagramas, dos palíndromos, sei lá. E aí me veio essa ideia de botar no meu disco. Mas isso muito depois. A capa do disco, para quem não sabe, ficou pronta 2 meses atrás. E tem um detalhe que é o nome Catatal, que ele aparece bem discreto no cantinho direito inferior, né? Meio Então, velho, será mesclado que com eu o canto. entrego ouro? Tem Tem mais? um. Não, quero saber agora. Não, é porque essa capa, ela tem uma coisa meio. Um jeito de fazer design meio. Não sei, eu posso estar sendo muito pretencioso aqui, mas com relação àquelas capas dos rappers norte-americanos, sabe? E eu me apoiei muito na capa do disco do Tyler, The Creator, o Ah, Igor, ou Igor, Uhum. eu não sei como é que vocês costumam falar, mas eu falo Igor. E aí no Igor tem, se você dá uma colada aí, na capa, você pega a capa do Igor, tem o Igor bem escurinho Tá. ali, quase que camuflado. Ah, no cantinho. Nossa, eu nunca tinha me E ligado aí, disso. pois é. E aí, por que eu fiz isso? Porque tem um jogador brasileiro chamado Igor Catatal. Aí eu digo, pô, vou fazer duas homenagens aqui. Igor Catatal e o Igor do Tyler, The Creator. Muito bom, muito bom. Nossa, tô dando zoom aqui, é que tô maluco agora com isso. Boa, muito bom, Mas é muito isso. bom. Excelente. Bora pro faixa a faixa aqui, Ítalo, porque o disco abre com Da Barriga, um samba minimalista, meio lo-fi, tem essa inserção do som da cidade ao fundo, a voz que é invadida ali por efeito que eu não sei se é autotune, o Vocaloid, eu não sei exatamente o que, que é ali, Autotune. é autotune. Fala pra gente por que, que você escolheu essa canção pra inaugurar o seu novo álbum. Então, essa é uma daquelas canções que você faz para compor uma obra, e não por isso é menos importante. Na verdade, ela é importantíssima. Eu gosto muito da letra de Da Barriga. E assim, tem algumas referências, né? Da Barriga faz referência à Serra da Barriga, onde existiu o maior quilombo brasileiro. Tinha Zumbi dos Palmares, enfim, que fica em União dos Palmares, que é a minha terra. Então, tem algo de. Eu não gosto muito de usar essa palavra porque é muito repisada, mas algo de ancestralidade ali que eu tento evocar. Mas tem uma coisa também que uma vez eu assisti. Essa é uma canção com história, eu acho que merece ser contada. Eu estava assistindo um filme do Eduardo Coutinho, Babilônia 2000, né? E aí, não vou falar sobre o que é o documentário, quem quiser que assista, mas assim, tem uma parte que ele filma um cara tocando surdo e voz, né? Tá cantando e tocando surdo. E ele tá cantando Coração Leviano, né? E ele fala, meu pobre navegante, meu Ah, essa cena é coração amando. linda. É,
inventou a tempestade no mar da canção e da loucura. E assim, eu canto exatamente naquela métrica, mas em outra melodia. Viva a vida no mercado, trabalhei em feriado, mas de noite subo a sé. Então tem esse pano de fundo, dessa, que é quase que uma paródia, mas muito escondida de Coração Leviano, uma citação, para mim, uma homenagem. E tem também, eu acho que ela fala um pouco sobre o deslocamento, né? O alagoano que vai para São Paulo, numa cidade fictícia onde que ele sai da estação de trem e sobe a Serra da Barriga. Isso não existe. Então, é uma imagem que só existe no mundo das ideias. E essa falta do meu bem, o meu bem pode ser tudo. Pode ser o passado, pode ser a ancestralidade, pode ser o próprio bem da pessoa, uma pessoa, pode ser o estado de Alagoas. Então, pode ser muita coisa. Eu acho que nem tudo a gente precisa explicar e nem se explicar também. Tem coisa que a gente cria que a gente não sabe por que criou. Então, mas assim, de referências conscientes foram essas que eu te falei. Perfeito. A gente chega na canção seguinte, Janeiro, parceria sua com a Tori, que você já havia apresentado anteriormente. A gente gosta muito dela aqui também. Tem essa letra que mais parece uma lista de tarefas cheia de verbos no infinitivo. Ela é quase metalinguística em alguns pontos, sobre você refletido sobre o processo de canção, de criação. Tem algumas citações ali a Carlos Drummond de Andrade, tem Graciliano Ramos, quando você fala da parte dos baleias voando no sertão, ou vivendo no sertão, não lembro. Isso, Vivas do Sertão, deu baleia, entendi, vidas secas aqui. Conta mais pra gente com essa, que ela é repleta de significados ocultos também, né? Sim, janeiro, muito simples. Janeiro eu escrevi em janeiro. Também ela funciona como uma canção. Eu estou usando a palavra paródia, mas obviamente não é uma paródia, mas tem uma referência muito clara da música Naturalmente, do João Donato, que era uma música que eu estava ouvindo muito em janeiro do ano passado. E que, inclusive, vai me ajudar também a compor dezembro, que é quase que um espelho de janeiro ali. É só um extra aqui. João Donato é claramente uma das principais influências para esse disco, né? Principalmente os teclados, os Ramones ali que você toca. Parece. Não é você, né? Na verdade, tem um tecladista, eu não lembro o nome dele, mas é bem presente no disco todo, né? Sim. Quem toca teclado no disco basicamente todo é o Thiago Luiz, que é meu conterrâneo de Arapiraca. Ele já tinha mixado Tarde no Valkyria e tocado no Tarde no Valkyria. É um gênio da bola, velho. Eu sempre chamo ele, eu quero tocar com ele a vida inteira. Uma pena que eu não consigo trazer ele para cá. Mas eu conseguisse, com certeza eu traria. Porque ele é um gênio mesmo, assim. Sim, tem coisas que eu também não consigo explicar sobre a letra de Janeiro. Realmente tem tudo isso que você falou aí, verbos no infinitivo, uma coisa meio metalinguística. Agora, por que eu escrevi, eu não sei. Mas eu acho interessante. Mas eu acho interessante que a primeira música cheia, né? Tem da barriga, mas a primeira música que realmente diz, entramos no disco, seja Janeiro, porque eu acho que agora com a obra terminada eu posso pensar assim, eu tô falando de catatal de letras, música, não sei o quê. Pô, nada como um primeiro capítulo dizendo assim, meio que dando manual, né, das coisas e tal. Então eu penso que o Janeiro, inclusive, está posicionado assim como a segunda faixa do álbum por causa disso. Então tem essas referências também, né? Colapsar o Capital e Complementar a Munição é uma singela homenagem a um poema do Drummond, que é o Elegia 1938, que ele fala: aceitas a injustiça, a fome e o desemprego, porque não pode ir sozinho dinamitar a ilha de Manhattan. Acho esse verso um absurdo. Foda. E acho mal-humorado, assim, sabe? E aí eu queria que tivesse um pouquinho desse caldo drummondiano na música. E aí chamei a Tori, né? A Tori maravilhosa, tem que fazer essa pontuação. Que eu vou até te confessar, quando eu fiz a música, já estava produzindo ali no meio do caminho, eu queria chamar, eu pensei, na verdade, em chamar a Sofia Chablau, porque eu tinha acabado de sair de um show dela no CS Pompeia, fiquei encantado. Foi o meu primeiro show assim, que eu vi dela. Assim, já conhecia, a gente até tinha ido para o cinema juntos uma vez, eu, ela, o Zé, o Ayrton, o Vitor, Ayrton Montarroz, o Vitor Araújo. A gente foi para o cinema uma vez, aí, enfim, trocamos uma resenha, foi o nosso único contato. E aí depois a gente virou amigo, web amigo e tal, mas eu fiquei, tava um pouco tímido para chamar ela para fazer um feat, porque é isso, né? Se for para chamar, tem que ser uma coisa mais certeira.
E longe de mim dizer que a Tori é um plano B, mas sim pensei na Sofia antes dela. Mas a Tori é aquela coisa, eu já tinha feito uma música com ela, uma parceria com ela para Anastasia, que é a última música do Tarde no Valkyria, e eu disse, por que não cantar com ela de novo? Eu achei, inclusive, interessantíssimo, que eu repeti 2 feats, né? Marina Nemes e Tori estão no disco e já estavam no Tarde no Valkyria, eu gostei muito disso. Excelente. Seguindo aqui, a gente chega numa canção que pra mim já virou uma maldição, que é Nina do Avon, porque eu passo o dia inteiro, a cada momento eu falo Nina do Avon, a qualquer momento assim surge, assim, invade o cérebro. Pô, maravilha. É uma faixa com menos de 2 minutos de duração, mas com muita história armazenada dentro dela. Tem trecho da posse do Lula, você cita coisas que já não existem mais, como o PFL, que eu tinha apagado na minha cabeça que isso existia um dia. Tem essa transição sua da infância para adolescência, mas o tempo todo a gente acompanha essa personagem, que é a Nina do Avon, que é a sua mãe, e é uma faixa bem representativa para você, e eu acho que pro disco de maneira geral, porque ela tem vários elementos políticos, aleatoriedades do Brasil do começo dos anos 2000. Fala mais pra gente sobre essa, que eu tô viciado em Nina do Avon. Quero conhecer a Nina do Avon também. Pô, maravilha. Uma galera já tá querendo conhecer minha mãe, vai faltar cadeira lá em Arapiraca pra gente receber todo mundo. Nina do Avon, modéstia à parte falando, é a música que eu gosto mais do disco. Acho que é a melhor produção, é a letra mais interessante. E ela não tem nada de hermético, de difícil, é tudo muito fácil de entender. Mas eu acho, sei lá, acho que ela pega num negócio, uma coisa pra mim que me emociona mesmo, assim, diferente de algumas outras canções, porque é isso, quando você termina de criar um disco e lança no mundo, você cria até uma certa, não vou dizer indiferença, mas você fica meio distante daquilo ali. E Nina do Avon eu não tô distante, eu tô muito próximo. Mais uma vez, eu acho que tem coisas ali que eu também não consigo explicar porque estão, mas gosto demais de estarem ali. O PFL é maravilhoso. Eu adoro o PFL. Para quem não sabe, o Geração Alpha, que com certeza, Geração Z, que com certeza ouve esse programa, PFL é o antigo, aliás, é o atual Partido Democratas, o DEM. E antigamente se chamava Partido da Frente Liberal, um partido de direita que havia no Brasil, e que inclusive era um partido que fazia coligação, digamos assim, frente com o partido do governo, o governo que ficou até 2002, que era do Fernando Henrique Cardoso. Assim, tem várias coisas que estão ali que atestam o que foi o ano de 2002. Para mim, foi um ano de esperança, e não só por causa do Lula, assim, eu acho que o mundo estava querendo uma outra coisa naquela época. O Brasil, especialmente, vivia um momento de autoestima muito grande, porque a gente tinha acabado de ganhar uma Copa do Mundo, e a gente já tinha ganhado uma Copa 8 anos atrás daquele ano, né, que foi em 94, e estávamos ali querendo viver a experiência do primeiro governo do PT, do Partido dos Trabalhadores, depois de, acho que 3 eleições e derrota. Então o Lula já era um personagem conhecido, que o Brasil apostou ali e deu no que deu, o resto é história, né? E, assim, além desses fatores políticos, tem uns fatores internos. Eu estava terminando a infância, eu tenho 33 anos, vou fazer 34 mês que vem, então eu estava com 10 anos, já era o comecinho da fase mais... Você é de 92? Da puberdade, né? Sou 92. Sou 92. E foi essas eleições eu até acompanhei. E aí fala outras coisas mais aleatórias, tem a coisa do iPhone que eu gosto Você muito fala também. uma coisa que eu acho muito icônico, eu que vejo de família católica, que é a canonização da Madre Paulina, que eu lembro que foi mega um evento, assim, na época também. Exato. Eu ia dizer que eu sou formado, não, eu sou batizado na Igreja Católica, então a gente acompanhou todos esses movimentos do mundo e tal. E isso também se liga com aquilo que eu falei da autoestima, entendeu? Então eram coisas que aconteciam que fazia a gente querer gostar de ser brasileira, a primeira santa canonizada, não sei o quê. Não sei se ela foi a primeira santa, mas enfim, foi uma santa brasileira que foi canonizada e tal. E tem o iPhone, que eu acho que é uma parada que... também vou confessar uma parada bem rapidinho. Quando eu tava tentando criar um disco, teve muitas músicas que ficaram pra fora, porque eram ruins mesmo, assim. E uma das músicas chamava iPhone 6, porque eu tinha um iPhone 6 que gravava tudo. E eu acho o iPhone um negócio meio revolucionário, assim. Sim. E assim, para o bem e para o mal, sabe?
Quando eu falo revolucionário, não é porque é exatamente bom, é só porque mudou a nossa forma de ver coisas, de entender a tecnologia. Então, eu coloco o iPhone lá. Mas, acima de tudo, eu falo da minha mãe, que foi revendedora do Avon e sustentou a família inteira, sim. E com todos esses acontecimentos, a minha mãe era minha grande brasileira. E até hoje é. E eu acho que é uma homenagem que eu presto a ela, eu presto ao Brasil. E falo sobre trabalho também, aquela coisa toda que eu já tinha falado antes. E é por aí. Perfeito. Canção seguinte, Dorinana, mais um sambinha, uma canção de amor daquelas boas que só você sabe fazer, e com um dos meus versos favoritos do disco, pois toda boca é a metade de um beijo. Fala mais pra gente sobre ela. Dorinana é por causa de Dori e Nana ou não tem nada a ver? Não, é por causa de Dora e Nana, que estão na letra da música bem caladinho, eu só falo Dora, bem baixinho. E Nana, que, assim, não são personagens reais, são fictícios, mas o que eu tava querendo trazer ali é uma letra que fosse uma canção de amor para duas pessoas, em que o cara tá dizendo a mesma coisa para as duas pessoas. Uhum. E aí eu tava pensando muito nisso, assim, talvez seja alguma reflexão sobre não monogamia, algo nesse sentido, sobre comunicação, que eu acho que, inclusive, nesse disco é um ponto muito importante. É um tema recorrente, né, nesse disco. Exato. Era isso que eu ia falar. Além do trabalho, quando eu falo de amor no disco, eu falo sobre amor e comunicação. Eu acho que essa é a primeira música que introduz esse assunto. Então, basicamente é isso, assim, é uma letra de canção, uma letra de amor, sim, canção de amor simples e muito na superfície ali, dá pra... Você ouve aquilo ali, você já entende mais ou menos o que é, né? Não tem muita... Cara, a canção seguinte, ela cresceu muito pra mim, eu gosto muito, Alô, Alô, Lolô, que é uma canção que você fez inspirada na sua sobrinha, e eu acho que a gente vem de uma geração em que os adultos não ouviam muito as crianças ou tratavam como uma coisa meio de segundo, terceiro plano, às vezes as pessoas, sei lá, queria falar sobre Digimon ou Pokémon com os meus pais, e eles cagavam pra isso, e eu gosto muito como você inverte essa lógica, você fala, quero saber as novidades do K-pop, quero saber o que tá rolando, e é uma canção muito singela, muito bonita. Fala mais pra gente sobre Alô, Alô, Lolô, por favor. Eu não faço coro com quem gosta de ridicularizar os novos hábitos da juventude, que é algo comum, né? Tipo, a gente virou o velho careta, né? A gente virou os nossos pais antigamente. Se bem que eu acho que, velho, assim, quando eu era criança, eu lembro que a gente ouvia muito, que a gente era o futuro do país, então tinha uma certa esperança em relação a gente, que eu não sei se esse tipo de discurso ainda é disseminado em relação às nossas crianças. Acho que ainda está tão angustiado com o presente. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Esse negócio de, sei lá, tecnologia, avanços que são muito avançados. E eu fico pensando, agora voltando para o Lolô, assim, que a música ela serve como um aceno mesmo para a geração alfa, principalmente, que é a geração dela, que eu vejo coisas boas e procuro me atentar a elas. Obviamente vai ter coisa ruim, então vai ter nichos, bolhas dessa geração que estão pensando coisas absurdas. Mas eu sei que tem muita gente legal também. E minha sobrinha é uma dessas pessoas legais, assim, dessa geração. Eu lembro que quando ela tinha, sei lá quantos anos ela tinha em 2020, 8 anos. Tava aquela coisa da vacinação, né, do Bolsonaro e tal, que ele tava, enfim, boicotando a compra das vacinas. Vai virar jacaré. E aí, exato. E aí, uma vez que compradas as vacinas, aí tem toda aquela coisa dos grupos, aí tem que ser idoso, não sei o que, não sei o que. E as crianças ficaram por último ali. Mas as crianças também eram um grupo de risco, né? Dependendo da idade, assim. Se eu não estiver falando uma grande besteira. Mas não, sim. Era crianças de até 1, 2 anos, era parte do grupo de risco também. Pois é. E aí,
Eu lembro que a Lolo chegou pra mim e falou, "Bicho", eu perguntei, né? De vez em quando eu perguntava pra ela assim, Lolo, se tu pudesse votar, Lula ou Bolsonaro em 2022, tu votaria em quem? Aí ela falava que não votaria no Bolsonaro porque ele não queria vacinar as crianças. Pô, isso é uma opinião consciente, né? Então, pô, levei fé, porque eu com 8 anos não pensava assim. E além das outras coisas, tipo assim, ela fala muito bem inglês já. E ela não aprendeu, a gente não paga a escola cara pra ela de inglês nem nada. Ela aprendeu no mundinho dos gamers lá, conversando com pessoas em inglês, que é o mundo inteiro ali. A gente sabe que na internet para criança também tem muito problema, mas também tem essas coisas, muita coisa se avança. E eu queria aprender, tipo, independente dessa geração estar vindo equivocada ou acertada, eu quero aprender, eu quero enxergar o que eles estão enxergando. Então, acho que a música serve como esse aceno aí. Perfeito. Aí a gente chega na maior de todas, que quando eu ouvi, eu lembro que eu acordei cedo, botei essa pra tocar, levei um golpe logo cedo, falei, caralho, que música é essa? Eu acho que é uma das que mais se aproximam do universo do Tarde no Valkyria, que é Tire Uma Hora Pra Lembrar de Mim. Fala sobre essa questão da manutenção do amor que você comentou, da comunicação dos canais. Lembrou pra mim, em alguns aspectos, Ana Frango Elétrico, quando canta Insista em Mim, nessas tentativas de um casal de dar certo, de se esforçar para as coisas irem pra frente juntos ali. E tem essa letra aqui que, com licença, tire um tempo para pensar em nós, distante assim a vida não melhora. Tire uma hora para me atender e me encontrar na multidão das horas. Bonita demais. Fala mais pra gente sobre essa. Então, essa música também foi uma dessas que chegou mais no fim do processo. E a gente produziu ela bem rapidinho também. Pra você ter noção, a gente terminou ela em dezembro. E a gente tá lançando o disco agora em maio. Isso para um tempo de disco é um tempo curto. Tira uma hora para lembrar de mim. Eu já tinha um disco quando fiz ela e eu pensava o seguinte, tá faltando coisa. Foram duas músicas que chegaram depois, assim. Que uma eu já falei, acabei de falar, inclusive, que foi a Lolo. E agora Tira uma Hora Pra Lembrar de Mim, que eu acho que era... Alô, alô, Lolo era muito mais pelo tema. Eu acho que era importante eu ter aquele tema da geração alfa, uma canção de amor, de declaração para uma criança / adolescente. E Tira uma Hora Pra Lembrar de Mim porque era uma canção clássica de amor, assim, com refrão, então, com repetições da mesma frase. Então, eu acho que era uma necessidade estética mesmo por isso, porque é isso, quando a gente está criando disco, a gente está pensando em imagem, a gente está pensando naquilo que o disco vai trazer como imagem. E aí, assim, sobre o tema, muito natural, eu estava escutando uma música do Luiz Gonzaga uma vez, chamada Pense Neu, que é uma música muito simples dele com o Gonzaguinha, acho que até inclusive a composição é do Gonzaguinha, não tenho certeza, mas talvez seja. E ele canta e tal. E é uma música muito simples, que basicamente pedia para a pessoa pensar nela. Assim. E aí eu fiquei pensando, nossa, como a gente pode criar a partir de um tema tão singelo uma coisa tão bonita. E aí eu queria fazer uma música assim também. Demorei um pouquinho, eu lembro que eu peguei um livro da Mar Becker, chamada Noite Devorada, para ver se eu conseguia ter alguma inspiração, pegar alguma frase, um capoeira. Aí eu li, sei lá, metade do livro, bem rápido, assim. Tava nem prestando tanta atenção nos poemas, pra ver se achava alguma coisa. Não encontrei nada, mas aí, como eu achava muito bonito o título Noite Devorada, eu acabei colocando na música o Noite que Devora, né? No mesmo instante que eu te fizer uma canção na Noite que Devora. E sobre agora falando da melodia mesmo, eu até me inspiro em Ana Frango Elétrico para fazer algumas coisas desse disco, mas não essa música em especial. Acho que essa música ela tem alguma coisa, por incrível que pareça, de canções que eu ouvia nos anos 90 de forró, mesmo assim. Aviões de Forró, Limão com Mel. Então acho que tem... Ela tem um fundinho meio brega ali, né? Exatamente. Então eu tô mais por esse caminho estético, assim. E é uma canção que eu gostei muito de ter feito, assim. Acho ela super... uma canção que te convida pro disco, sabe? Total. É aquele momento que você fala, essa é pros casais aqui, daí você toca, você abraça. Fecha o olhinho, abraça. Boa. Canção seguinte, falamos há pouco de dezembro, e chegamos em dezembro aqui, a faixa mais curta do disco, ela é quase o interlúdio. Eu sei que você falou que não tem uma divisão no disco, mas pra mim ela marca uma separação da primeira e da segunda metade, a primeira mais confessional, mais voltado pra você, a segunda eu sinto mais uma questão da cidade, de você sendo atravessado pelas pessoas, pelo trabalho, por tudo mais.
cheia de referências, cita Caetano, cita João Donato, muita coisa acontecendo aqui. Conta mais pra gente sobre essa faixa que é curta, mas que tem muita coisa rolando. Sim, a citação ao Caetano, e ao mesmo tempo estou citando Donato, é porque Janeiro já era uma citação de Naturalmente, que é essa música, a tal música do Donato com Caetano. E aí, num determinado momento, o Caetano escreve Viva Belém do Tucupi, Belém, Belém do Grão-Pará, Belém, Belém do Açaí, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu começo com o dezembro com a Maceió do Sururu, que é basicamente a minha referência da minha cidade, assim, uma das minhas cidades, né? Porque eu sou nascido em Arapiraca, morei a vida inteira, a boa parte da minha vida lá, e depois morei um tempo e fiz faculdade em Maceió. Então, falo de Maceió, falo de Arapiraca. Então, eu acho que mais interessante do que trazer o Naturalmente é esse acontecimento do disco, que é parodizar a própria música. Isso, aí eu posso falar que é uma paródia mesmo, porque a gente realmente pega o mesmo fonograma, aumenta o pitch, aumenta, sei lá, então eu 2 tons, e faz uma outra letra. Que isso também tem a ver com a minha referência maior do mundo, que é o Chico Buarque, porque o Chico, não sei se você sabe, mas O Que Será, do Chico, por exemplo, né? Ele não fez só nessa música não, mas esse é um exemplo muito emblemático que todo mundo conhece. Ele tem 4 letras para essa música. Então, assim, eu acho que também vem de uma coisa de não sacralizar demais a letra da música. Não tem a letra imutável, que não possa caber na mesma melodia. Claro que pode. E é muito bom quando acontece isso, que você vai ouvir, você ouve a primeira vez alguma versão, aí você vai ouvir a segunda e falar assim, peraí, não tá certo, não era isso que eu conhecia, era outra coisa. Exatamente. E o que eu acho mais bonito no caso do Chico, né, ele é um mestre em fazer isso, é que quando ele faz o Que Será na versão dele, ele escreve a música como o Chico Buarque. Quando ele escreve para o Milton, ele escreve como o Milton Nascimento cantaria. Tipo, até a poesia é uma poesia bituquiana. E aí quando ele vai para quando a Simone canta O Que Será, também com outra letra, também já é uma letra simoniana. Então, assim, é lindo isso, sabe? De você construir vários discursos em cima de uma mesma base melódica. E eu queria fazer isso de uma maneira muito mais singela. Eu fiz isso em 2 momentos, né? A gente vai chegar lá, mas esse é o primeiro momento que eu faço, que é em dezembro. Perfeito. Falando em Chico Buarque, a gente chega em Pelé Doutor, canção que pra mim cheira a Chico Buarque, traz esse personagem que eu sei que é um personagem da sua infância, ali também queria que você contasse mais sobre ele. Tem elemento do futebol aqui também bem destacado, e pra mim eu acho que foi uma canção bem representativa da separação entre o Tade do Valkyria e o Catatal. Ela tem uma poética mais fluida, ela é bem cênica, descritiva, assim, tem muita coisa, é quase um filme que passa na sua cabeça, assim. Queria que você comentasse um pouco mais pra gente sobre ela. Então, essa foi uma das primeiras compostas para o disco, então é uma das canções mais antigas, mas todas são muito recentes, então é um repertório de 1 ano e meio de idade, assim, a canção mais velha eu fiz em 24, na metade de 24, e todas as outras de 25. E aí, acho uma canção chave porque, primeiro, voltando à questão do trabalho, aquela coisa, eu queria falar sobre isso de uma maneira poética. E aí tem muitas questões. Que mercado é esse que eu tô falando, né? E aí tem o mercado da música, tem o mercado informal, o iFood, tem um mercado mais informal, que é o pré-iFood, que é a coisa do vendedor de picolé. Então surge muito de coisas inconscientes. Por exemplo, o Pelé Doutor, se você me perguntar por que Pelé, eu até posso dizer que o Pelé foi um personagem da minha infância. Que eu realmente conheci um Pelézinho. E quem não conheceu um Pelézinho na vida, hein? Eu conheci um Pelézinho que vendia picolé e tal, e eu lembro, eu tenho uma imagem dele vendendo picolé, ele não tinha casa, então, assim, para ele não cair morto, ele tinha que vender uns picolézinhos e tirar, sei lá, 2, 3 reais no dia. E não se espantem, 2, 3 reais há 25 anos atrás era alguma coisa. Nossa, eu lembro muito do carro passando na rua, 12 picolés por apenas R$1. Pois é. Hoje você compra um picolé por R$12. Exato. Não compra. Não compra, é verdade. E aí, o que acontece? E aí tem Pelé, né, que é o primeiro ato do... Porque eu divido o Pelé Doutor como
três atos, assim. Tem o Pelé Doutor, que é esse pré-iFood, que é o vendedor de picolé, gastando vida de preto, meio na base do Vete e tal. Tem um cara do iFood, que seria o pós-Pelé, ou o atual Pelé, que é esse que a gente vê todos os dias aí andando de moto e trabalhando de forma completamente precária, mas jurando que é dono do seu próprio tempo. E o terceiro, aí eu acho que era uma coisa obrigatória que eu tinha que fazer, que é falar sobre o meu trabalho, né, o mercado da música. Então, sobre também as injustiças o desequilíbrio, na verdade, desigualdade que existe de oportunidades dentro do meu mercado, que é um mercado, você sabe muito melhor do que eu, é um mercado complicado, muito complicado, por vezes injusto, e que, no caso, ali eu pontuo só a questão do gastando vida de filho, que obviamente é uma crítica aos Nepo Babies, mas não a coisa do Nepo Babismo em si, mas a coisa da facilidade mesmo, de acesso. Às vezes uma pessoa não é Nepo Baby porque é filho de artista, né? Inclusive é bom a gente precisar esse conceito de Nepo Baby. Às vezes, no meu entendimento, é só a pessoa que é filho de uma pessoa muito rica. E a partir daquele capital você ter muitos acessos, porque geralmente uma pessoa muito rica é muito bem relacionada, então ela consegue se inserir em vários mercados, porque ela tem dinheiro, entendeu? Ela paga. Se eu não sou seu amigo, a gente sempre fala aqui no podcast que existem Nepo Babies e Nepo Babies, porque tem Nepo Baby que faz uma merda e tem gente que consegue dar a volta e fazer uma coisa de realmente muito foda, entendendo os seus acessos, né? Exatamente. E sabendo disso, eu também falo que mesmo a vida do Nepo Baby sendo mais fácil que a minha, ele também tá botando, que eu tô falando lá do aplicativo, com o nome no cabeçalho. Então, no final das contas, tá todo mundo trabalhando por um aplicativozinho que vai ganhar muito mais que a gente. Exato. Então, desde o Nepo Baby a eu, tô ali próximo da base da pirâmide. Algum bilionário que não tem o menor conhecimento de música. Exatamente. Alguém tá ganhando mais do que a gente e explorando a nossa força de trabalho. Então, acho que essa que é a grande mensagem da música. E, assim, só para terminar, eu acho que tem alguma referência ao Chico, mas não consciente. Quando eu ouço Pelé Doutor, eu penso muito em Pedro Pedreiro, mas juro para você que quando eu fiz, não pensava muito nessa música, mas depois, assim, não, isso aqui tá parecendo um pouquinho Pedro Pedreiro, que também é uma música do Chico com temática social, né? Sim, perfeito. Chegamos na semana do jogo, mais uma canção que abraça a temática futebolística, mas expande esse conceito. Ela é quase um passeio pela cidade de São Paulo em alguns aspectos. Me lembrou muito o estilo de composição do Rodrigo Campos, disse essa coisa que é uma poesia quase crônica em alguns momentos ali. E tem um detalhe especial para quem é de São Paulo, que é na abertura da canção, que é aquele aviso sonoro da linha 4 do metrô, que é aquele saxofone. Que caducou, né? Caducou, porque agora cada linha, cada estação tem uma trilha diferente, né? Mas fala mais pra gente sobre essa canção também. Como você me falou e eu te interrompi, tem um aviso sonoro da linha 4 amarela, que é a minha linha, porque eu moro no Butantã, então é a linha que eu tenho mais familiaridade. Essa música nasceu de uma maneira meio inusitada, assim, porque a inspiração dela foi um vídeo que eu vi no Reels do Instagram, que era um torcedor pernambucano. Ele tava meio que na mureta, assim, da arquibancada, bem perto daquele túnel onde saem os jogadores. E aí tava saindo os jogadores do Náutico, né, que é o time que ele torce. Ele tava torcendo ali naquele momento. E aí ele vai saindo cada jogador para entrar no campo. Aí ele fala assim: olha, essa daí é a escalação do Náutico. É o Miséria, o Desgraça, Febre do Rato, Satanás. Ou seja, ele estava completamente insatisfeito com o time. Ninguém jogava bem, todo mundo pede rato. E aí, obviamente, eu ri pra caralho, mandei esse vídeo pra todo mundo. E aí eu fiquei pensando, porra, velho, esse cara ele deve ter acordado 7 horas da manhã, cumprido uma carga horária de 8 horas, 40 horas semanais, fora as extras, para chegar numa quarta-feira que deveria ser o momento dele de lazer e ver aquela porra daquele time, tá ligado? Que muito provavelmente era o Náutico daquela época. O Náutico teve algumas temporadas ruins. Então, eu fiquei pensando, pô, eu quero muito fazer uma música sobre isso. E aí fiz. No primeiro momento ela tinha uma melodia lá que eu não gostava muito, aí eu chamei o Davi Fonseca, para quem não sabe, um cantautor. Não gosto muito dessa palavra não, mas... Eu também não gosto dessa palavra, eu acho ela meio brega. Acho ela breguíssima, mas na falta de uma melhor, se você tiver
Não é um intérprete, Cantor e compositor. Cantor e compositor. É porque lá fora tem o singer-songwriter, daí é chique, assim. Sim, exato. Pois é, ele é um cantor-compositor mineiro que eu gosto muito. E conheci ele há 2 anos atrás e eu fiquei apaixonado pelo disco dele, Viseira, que ele lançou, acho que em 23, não, acho que em 24. Ele lançou em 24. E aí já tava com vontade de fazer coisas com ele. Eu não sei se a gente tinha composto alguma música antes, acho que não, porque a gente chegou a compor mais músicas. Acho que a gente tem umas 3 composições. É uma que, inclusive, vai sair no próximo trabalho dele. E aí chamei ele e falei, ó, faz isso aí, eu já tenho um esboço de letra, dei até um esboço de melodia também. E ele fez a música, assim. E foi engraçado porque ele mexeu em quase nada, assim, da letra, assim, da letra que eu tinha feito. E depois eu só dei uma engrossada no caldo e fiz um pouco mais de letra. Mas foi basicamente isso. Essa foi uma parceria, bem parceria mesmo, assim, de 50%, sabe? Ele fez uma coisa, eu fiz outra. Quase não deu pitaco na letra. E essa é uma música que eu gosto muito, assim. Eu gosto muito do que eu consegui fazer com ela, assim. Acho que é um tema, agora falando de canção brasileira, até um tema meio inédito, assim. Não vou dizer inédito exatamente, porque deve ter alguém que deve ter escrito sobre isso, mas um tema que é muito pouco trazido, né, na coisa do problema com o time, e trazer isso para a questão do trabalho. Então essa eu tenho um pouco de orgulho, assim, desta parte falando. Legal, muito boa. Chegamos em tema de canção, o Temogamia, faixa que usa de uma abordagem metalinguística ali para tratar sobre solidão e sobre o próprio processo de composição, criando esses paralelos românticos ali. Tem esse Rhodes bem elegante, tem flautas, confesso que me lembrou muito Roberto Carlos ali na década de 70, aquelas canções bem, bem românticas, bem chiques ali. Fala mais pra gente sobre essa também. Não, essa daí eu acho que ela tem uma carcaça de música romântica, mas a letra é meio triste, né? Eu te imaginei num terninho todo branco, assim, cantando essa, segurando umas flores, viu? Nossa, é engraçado porque eu consigo entender perfeitamente essa coisa de você ver essa música como uma baladinha. Inclusive até a forma que eu canto, eu escrevo, né? Mano, carinhos, recebo também. É um jeito de... O ritmo tá muito na mão do cantor, assim. Que é uma coisa que o Roberto Carlos faz muito, que a música dele não é quadrada, porque ele mesmo vai inventando o tempo da melodia, assim, das frases dele. Então, acho que essa música tem um pouquinho isso. Mas essa música eu acho que tem... Primeiro, ela é a música mais antiga do disco. Eu fiz ela em 2024. Tinha dúvidas se eu gostava dela. Até hoje eu tenho. Sendo bem sincero, eu acho que isso que tem que ser trazido em entrevista. A gente tem dificuldade com o nosso próprio trabalho, tá ligado? Muitas vezes lança coisas que a gente também não tá super afim de... Mas às vezes acontece do público convencer você de, pô, claro, isso é uma grande música. Você tá errado, sabe? Às vezes acontece. Então, acho que criar e não é só disco, escrever um livro, pintar um quadro, fazer uma peça, eu acho que escrever um roteiro, sei lá, acho que ele tem que sempre estar ali disposto ao debate, assim. E outra, em algum momento ele tem que sair mesmo, tem que ser publicado, para que isso seja debatido, conversado, assim, e assim, é normal. A gente não vai aprovar tudo que a gente faz, mas a gente faz e foi necessário ter feito. Então, hoje eu até gosto mais da música, fiz as pazes com ela, mas eu lembro que no começo da produção eu e o Paulinho tínhamos alguma resistência e eu falei, bicho, leva uma fé que ela tem muitos caminhos para a gente fazer arranjo de flauta, colocar sintetizador, sei lá, guitarra, baixa acústica. A gente colocou baixa acústica e tal. Então eu lembro que uma das inspirações foi o Camelo Azul da Ana Frango. Nossa, é verdade. Dialoga muito, assim. Tem alguma coisa ali de Camelo Azul, e essa é a única referência, talvez, assim, estética mesmo, assim, consciente, digamos assim. E o tema é porque na época eu tava solteiraço. E aí vivia aquela coisa. Em São Paulo é uma cidade interessante para quem é solteiro. É um caminho sem volta, eu falo por mim mesmo. E foi meu primeiro ano cheio em São Paulo, assim. Primeiro ano assim, que eu realmente passei quase todos os meses em São Paulo, porque eu cheguei em 2023, mas eu cheguei em setembro, então não passei. Então, vivi todas as estações, vi uma grande sequência de dias em São Paulo, então foi minhas primeiras experiências com moças, não só de São Paulo, mas que moravam em São Paulo. E aí, na verdade, que a maioria das pessoas nem são daqui, no fim das contas. Na maioria não. Então, você vê, é o Brasil inteiro aqui, né?
E aí eu ficava pensando assim, pô, beleza, minha vida tá tranquila nesse quesito, mas ao mesmo tempo falta alguma coisa, que é a velha história do cobertor curto, né? Você tá solteiro, você quer namorar, quando você tá namorando, você quer ficar solteiro. Sempre acontece isso em algum momento da sua vida. Então você diz, porra, será que não seria melhor estar solteiro nesse momento? E o contrário também acontece. Então era mais sobre essa insatisfação de que eu estava querendo compor, mas eu estava sem inspiração nenhuma para compor. E ao mesmo tempo tem uma pequena reflexão sobre o amor em tempos de aplicativo também, né? Que é tudo muito rápido, tudo não tem muita conexão, nessa palavra também que eu não gosto, mas as pessoas costumam falar, não existe muita conexão, muita intimidade, se partilha muita intimidade, tudo tem que ser muito rápido. Então isso eu tenho um pouco de dificuldade também. E eu quis trazer essas duas principais questões no tema da canção. E o título, eu queria fazer só um pequeno comentário, que o título é Tema da Canção ou Temogamia. Eu acho charmoso ter dois títulos e poder ser uma coisa ou outra, porque isso eu peguei do Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues, ele tem... Eu ia falar exatamente nisso. Que é o nome mais conceitual possível, de repente, ou, sei lá, Otto Lara Rezende, sei lá. Exatamente, essa porra mesmo. Você pegou exatamente É o Sete Gatinhos? É o Sete Gatinhos? Eu não lembro agora. Na minha memória é o Bonitinha Mais Ordinária, mas você pode estar certo. É, Bonitinha Mais Ordinária ou o Otto Lara Rezende, de 1981, exatamente. E tem uma história engraçada que o Otto Lara, ele fala, porque tem uma frase que acontece ali na peça e no filme, né? Que o Nelson Rodrigues disse que foi o Otto Lara Rezende que disse pra ele. Uhum. E aí ele colocou num personagem dele, e o personagem dele vivia falando essa frase. Que o mineiro só é solidário no câncer, sim. Exato. Mas que eu saiba, ele fez pra sacanear ele, assim. Tipo, ele falou assim, vou pegar a peça mais podre que eu já fiz e vou colocar o seu nome, né? Pô, velho, pra que inimigo, né? Eu sei que eu vi em algum lugar que perguntaram pro Otto Lara Rezende se essa frase realmente era dele, e ele falou, o Nelson é um louco. O Nelson é um louco. Isso tá bom. Muito bom. Vamos lá, chegamos aqui em Drive My Car para a Marina, uma das que mais cresceram para mim ao longo das audições, reencontro seu, na verdade, com a Marina Nemésio, essa faixa que avança aos poucos, cresce nos minutos finais, linda, linda, linda. Conta mais pra gente sobre essa canção. Essa é uma canção um pouco mais... Ela tem um paladar difícil, assim, porque ela tem grandes tempos de silêncio, né? Entre uma estrofe e outra. E ela tem uma doideirinha ali no meio, que é uma banda surtando. Piano, baixo, guitarra e bateria surtando ali no meio do caminho da música. Primeiro, Drive My Car, referência imediata ao filme Drive My Car, mas quando eu escrevi, não estava pensando exatamente no filme. Na verdade, não estava pensando em nada. Mas eu acho que esse filme, ele foi tão importante para mim, e é tão importante para mim, que eu acho que, inclusive, ele que incutiu o tema da comunicação, a questão da comunicação / amor. Drive My Car, filme inspirado num conto do Haruki Murakami, que, por sinal, eu acho que é inspirado na música dos Beatles, que ele era fã de Beatles também, então tem todo um... Isso eu não sabia, do Beatles eu não sabia. É porque ele é fã de música, assim, de maneira geral. Ele é um dos maiores colecionadores de discos do Japão. Ele doou toda a discografia dele para uma universidade há uns anos atrás. Caralho, ele é muito legal, assim, você mergulhar na obra. Ele gosta de duas coisas, corrida e música. É surtado, Perfeito. assim, gosto muito dele. Maravilha. E ele escreveu, assim, tem esse conto, Drive My Car, que é do livro do Murakami, que é Homens Sem Mulheres, né? E tem um filme aí, eu assisti o filme, Sim. Assim, são 3 horas que, assim, me arrebataram desde a primeira vez que eu vi, assim, é absurdo, assim, eu fico chorando de soluçar. É um filme muito difícil para mim e, ao mesmo tempo, muito transformador. E eu fiquei pensando, assim, o filme ficou reverberando por anos, ainda reverbera. Nossa, eu vou até reassistir no final de semana, eu fiquei com vontade. Por favor, faz isso. Eu sempre vou sugerir isso para as pessoas. Assista Drive My Car. É as melhores 3 horas que você pode ganhar. Né? Exato. Você vai sair transformado, velho. Tenho certeza. E aí eu fiz a música e, porra, depois eu percebi que tinha
é aquelas coisas curiosas, né? Tipo, eu falo em contramão, em direção, coisas que podem se relacionar com um contexto de se dirigir um carro. E tá ali na letra também. Então, eu fui escrevendo a coisa do Pra Marina, que tá lá em parênteses, é porque quando eu tava compondo a melodia, eu achei que a música era bem Marina Nemésio, e aí eu pensei, porra, tô fazendo uma música que não é minha, tô fazendo uma música que é a Marina que tá fazendo através de mim. E aí eu quis fazer uma letra que é minha através dela, quer dizer, uma letra dela que é através de mim. Então, o que é, eu acho que também um exercício que eu queria, que é igual aquela coisa do Chico que eu tinha falado anteriormente, do Chico tentar escrever com a cabeça de outra pessoa. Então eu tentei escrever essa música com a cabeça da Marina, fazendo para ela gostar mesmo, assim, eu quis que ela gostasse, assim, fazendo muito na intenção de que ela gostasse. Eu mandei para ela, ela gostou, graças a Deus, e cantou comigo. Que é sobre Drive My Car, que tem uma participação lindíssima da Julia Guedes tocando piano, então não poderia deixar de falar. Além da Marina Nemésio e todas as outras os outros componentes que estão na ficha técnica, Domênico e tal, Paulo Novaes toca guitarra, tem o piano da Julia Guedes, maravilhoso. Perfeito. Ítalo, você tem mais de 10 anos de carreira, mas muita gente veio a conhecer o seu trabalho quando o Zé Ibarra regravou Retrato de Maria Lúcia lá no álbum Afim do ano passado. Inclusive é uma das minhas releituras favoritas do disco. Gravei com o Zé, eu fiquei muito feliz conversando com ele, assim, a gente trocou altas ideias aqui também no Por Trás do Disco. E agora você convida ele para dividir essa beleza que é a Última Roupa, uma balada que, ao meu entendimento, tem ali uma discussão sobre gênero, esses romances modernos, também tem essas questões românticas modernas sendo debatidas ali. Fala mais pra gente sobre Última Roupa, por favor. Última Roupa. É uma música que eu também estava querendo fazer. Eu fiz no processo, já tinha algumas coisas compostas, o disco já tinha sido começado, já tinha, enfim, tinha sido iniciado, na verdade. E aí eu fui fazendo a música e tal, e eu fiquei. Eu enxergo essa música, eu vejo ela com muita alegria dentro do repertório assim, do disco, porque eu acho ela muito diferente das coisas que estão no disco. Não vou dizer muito diferente, mas diferente. Mas muito parecida com as coisas que o Zé faz. Então tem um dedo assim de produção dele que é muito característico. E eu até conversei com ele, assim, quando a gente já tinha gravado a música, algumas semanas depois que a gente se encontrou, que eu falei, tem um disco do Chico, é o Chico Buarque homônimo de 1989, que tem uma música chamada Baticum, que é uma parceria dele com o Gil. E aí eu ouvi esse disco ano passado, né? Já conhecia, mas reouvi ano passado, e é engraçado que você vai ouvindo o disco, e aí tem a faixa 1, Morro Dois Irmãos, super Chico Buarque, aí Meio Dia, Meia Lua, super Chico Buarque, Trapaças com o Edu Lobo, super Chico Buarque, aí chega Baticum, é uma música do Gilberto Gil, com o Chico Buarque. É tipo assim, fica muito claro assim, que é uma parceria, que é uma composição que não sairia do Chico Buarque nas condições normais de temperatura e pressão. Então, o Chico foi forçado a compor, forçado de uma maneira muito positiva, obviamente, assim, a compor uma coisa mais diferente para se adequar às coisas que o Gil faz. E a produção é muito também gilbertiniana, e na ficha técnica tem toda a banda do Gil. E eu acho muito bonito. Isso é a perfeita definição de collab hoje em dia. É uma colaboração de fato. Assim. Você traz a tua arte para uma obra de um outro artista que é diferente de você. É engraçado você falar isso, porque quando eu ouvi essa música, eu já imaginei, já fiquei antecipando na minha cabeça como que seria a versão do Zé fazendo essa música no disco dele, entendeu? Sim, eu acho que... então, tem naquela música Essa Confusão, ele fala uma coisa assim, o Zé ele até fala que ele fez a produção que ele queria no disco da Dora, e o que sobrou ele fez pro disco dele. Uhum. Mas, para mim, ele arrumou uma saída muito interessante para essa música no disco dele também. Então, assim, todas as músicas podem ser repensadas, mas essa música é muito Zé Ibarra, assim. E a nossa parceria foi assim, eu escrevi a letra, geralmente... Eu tenho algumas parcerias no disco, mas todas as letras, geralmente, sou eu que escrevo com alguns pitaquinhos. Então, quando tem parceria, geralmente é parceria de composição de melodia e harmonia. Letra, geralmente, sou eu que faço. Então, eu fiz a letra inteira, basicamente, de Última Roupa, e o Zé fez o refrão, né, que é aquela parte mais apoteótica da música e tal.
E a partir da melodia dele eu fui também esboçando uma letra. E a gente gravou tudo num dia só, no Rio. Uma coisa ou outra de órgão, ele gravou algumas semanas depois. Mas assim, 90% do que você ouve no fonograma, a gente gravou num dia só e a gente gravou sem metrônomo e sem Melodyne, autotune, afinador, qualquer coisa, assim, intervenções. Então eu acho que o disco deveria acabar desse jeito. Eu sei que ele não acaba na última roupa, porque tem Lelé Doutor, mas Lelé Doutor é mais que um fechado de cortinas. É quase que uma música para não ser escutada. É a música dos créditos ali, né? É a música dos créditos, exatamente. Mas que tem uma letra ali que se tu quiser prestar atenção, tu vai encontrar alguma coisa. E aí eu gosto muito dessa música por isso. Acho que se eu fosse falar o que mais me orgulha na última roupa é exatamente esse momento do Zé. E quando eu falei, eu não tinha falado, mas quando eu falei isso pro Zé, eu tinha falado, bicho, ó, daqui a 20, 30 anos, os seus fãs vão pensar, e os meus, né, vão pensar assim, caralho, essa era a fase afim dele, sabe? Dentro do disco do... Quando eu vi o disco do Ítalo, ela falou assim, porra, tu tá ligado nessa música do Zé? Porra, essa música é bem a fase afim dele, né? Porque é normal que ele supere essa fase e viva outras coisas e seja um artista diferente daqui a 20 anos, mas que ele vai ter isso registrado no meu disco e no disco deles. Isso que eu acho bonito. Eu acho o Zé muito ladrão, assim, de música dos outros. Tanto que dia desse viralizou o vídeo da Sofia Chablau tocando na manifestação dos estudantes da USP. E aí a galera falando assim, ela cantando a música do Zé Ibarra, sendo que a música é segredo, que é uma música dela, sabe? Então ele é muito safado, ele é muito bom nisso. Então, tem muita gente que acha que é retrato de Maria Lúcia é dele. E, sinceramente, eu vou falar como eu não sei o que a Sofia acha disso, mas por mim, zero problema. O importante é os direitos autorais caírem na pessoa certa. Exatamente. No dia que cair mais na dele do que na minha, aí eu vou começar a ver problema. Boa. E aí você já deu uma deixa ali, a gente chega em Lelé Doutor, ela é praticamente uma reprise ali, ela encerra o trabalho como um resumo dos temas explorados ao longo do disco, resgata sonoridades de Pelé Doutor e até diversas imagens e elementos narrativos. Ela faz algumas citações a várias canções ao longo do disco, não tem alguma coisa nesse sentido ou é só ao Lelé Doutor? Porque eu sinto que ela tem algumas conexões com outros momentos da obra. Eu acho que ela tem conexões principalmente com Pelé Doutor. Não sei se tem com outras músicas. Talvez tenha. E talvez tenha mesmo. Eu não tô dando uma de doido, não. Acho que talvez pode ter, mas eu não tô lembrando agora. Mas com certeza com o Pelé Doutor tem, que eu acho que também eu acho que em algum momento a principal intenção dessa letra era fazer o que eu fiz em janeiro e dezembro, só que no caso, como Pelé Doutor é uma letra mais extensa, que eu pegasse elementos da letra mesmo, palavras mesmo que estavam ali, e agrupasse para formar outras orações e criar um sentido através dela. Uma grande brincadeira, né? Porque em dezembro eu realmente crio uma outra letra, eu não pego nada de janeiro. Só que no Lelé Doutor não, eu pego coisas de Pelé Doutor e pego os atores, não sei o que, e aí mudo e vou mudando os sentidos, mas eu acho que no final das contas é também mais uma crítica, mais do que uma crítica, uma reflexão sobre o mercado. Então, se eu começo da barriga já vivo a vida no mercado, eu acho que o Lelé Doutor é um vivo a vida no mercado, só que de uma maneira um pouco mais esmiuçada e irônica e talvez bem humorada também, mas um humor meio trágico. Então, essa também é uma canção que eu gosto muito do que eu consegui construir com letra, assim. Ela vai ser certamente aquela música que ninguém vai dar bola no disco, mas se você quiser procurar alguma coisa ali, eu acho que você encontra alguma coisa. Boa. Ítalo, para fechar uma última pergunta, são 13 canções de todas essas faixas. Se você pudesse escolher apenas uma canção, qual seria? Putz, eu falei no começo que eu gosto muito de Nina do Avon, né? Então, talvez fosse ela. Acho que a canção que, pelo menos nesse momento, é a que Nina eu mais gosto. Pois é. Gosto muito dela ter esse fator meio chiclete, assim, que você ouvir e ficar cantando toda hora. E eu acho que ela continua um trabalho meu de homenagear pessoas que existem, que fizeram parte da minha vida, mas que, não, por ter feito parte da minha vida, eu sou muito brasileiro, então faz parte de alguma maneira na vida de outras pessoas também, porque todo mundo tem uma mãe trabalhadora,
Então, todas as mães geralmente são trabalhadoras, então, às vezes, muito mais trabalhadoras do que os pais, na maioria, massacrante das vezes. Então, essa é uma canção que eu gosto muito da letra. Ela tem pouco, se você for olhar, até pouco recurso poético, talvez ela seja muito preto no branco, mas ao mesmo tempo eu vejo muita poesia, né? Então, acho que essa é a minha canção preferida no momento. Talvez eu mude, vá para a semana do jogo, vá para janeiro, mas nesse momento, Ninho da Van é minha canção. Perfeito. Catatal, disponível em todas as plataformas de streaming. Segue o Ítalo no Ítalo Franca, Ítalo com 2 L's no Instagram e todas as redes sociais dele aí. É Ítalo França, tá? Mas tá Franca aqui, porque sim, porque ação é internet. E acompanha aí, porque tem show vindo aí, então esse disco ainda vai crescer, tem um ano ainda pra divulgar ele aí. Cara, taca play, porque tá um disco muito bom. Eu confesso que me pegou muito de surpresa de cara, eu tive que me reorganizar emocionalmente, que eu tava esperando um Tarde no Valkyria 2, porque você lançou o primeiro single que parecia muito, e aí depois quando você entra no disco e você entende as nuances políticas dele, eu falei, cara, que disco bom pra caramba, e fico feliz de dividir esse papo aqui com você e me aprofundar ainda mais nesse álbum que eu já gostei demais. Imagina, eu que fico feliz. Você escreveu coisas muito bonitas sobre o Tarde no Valkyria. Imaginei que as pessoas, quando ouvissem para lembrar de mim, iam pensar que estaria por vir aí um Tarde no Valkyria 2. Mas não aconteceu, infelizmente, ou felizmente, não sei. Felizmente, é bom que não se repita, é bom a gente ser surpreendido sempre. E aí mas é importante também que tenha esse respiro, que você lembre-se que eu sou também o cara do Tarde no Valkyria. Eu acho interessante também, não tem problema nenhum em repetir caminhos, contanto que sejam caminhos que deram certo no passado também, não tem problema nenhum. E assim, feliz demais por conversar com você, a gente já se esbarrou uma vez. Não sei nem se a gente pode falar sobre isso no programa. Pode, a gente se esbarrou. A gente se esbarrou uma vez no Koala. No Koala. Que estão nos ouvindo. E eu fiquei feliz porque eu tive a oportunidade de agradecer a você pelo texto que você tinha escrito 2 anos atrás. E eu a você pelo disco que você lançou, que foi muito importante para mim em 2023. Porque, assim, parece algo simples, mas é sempre importante esse gesto de estar criticando os discos, comentando, divulgando. Acho que é sempre positivo, ainda quando é negativo é positivo, porque está conferindo relevância para o nosso trabalho e interesse, né, que é a coisa que a gente precisa, né? Enquanto artista, a gente precisa que as pessoas estejam interessadas no que a gente faz. Então, essa fase do lançamento do disco é gostosa para mim, porque eu tenho a oportunidade de falar de coisas que ficou preso por muito tempo, assim, do que estava na minha cabeça. E quando eu vejo gente que é interessada e que trabalha com isso há muito tempo, fazendo isso e disposto a me ouvir, eu fico mais feliz e à vontade possível. Eu agradeço demais pela oportunidade. E segue a palavra dele, tire uma hora para lembrar do Ítalo aí e taca o play nesse disco. O Por Trás do Disco é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em apoia.se/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência, além de participar do nosso grupo fechado para assinantes. Eu sou @KleberFac em todas as redes sociais e você também pode acompanhar o meu site, musicainstantanea.com.br, onde eu já soltei a crítica sobre o disco do Ítalo. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Até a próxima! Esse podcast foi editado por Nick Silva.